Nossa, eu pensei, durante a tua fala aqui, tu já deixou uns 10 ganchos aí para nós ir fazendo pergunta, né? Mas assim, ponto número 1, acho que é calibração e conhecimento do que está fazendo. Eu quero bater nesse ponto, Rômulo, porque eu acho o seguinte, eu acho não, a gente acompanha isso todos os dias no campo, e isso acaba sendo um pouco intuitivo, né? Ou seja, eu compro uma ponta X que mais ou menos dá a minha vazão que eu tenho na propriedade, e eu vou com um copo lá, deu isso aí, pronto. Isso não é tecnologia de aplicação, né? Isso é simplesmente tu ter uma taxa de aplicação. Agora, a partir do momento em que a gente começa a se preocupar, e eu vou me deter aqui, né, Roma? A gente não vai estar falando, nós estamos no rumo ao 100, né? Então, nós temos que ter uma diretriz para quem nos ouve, altamente técnica e que leve para algum caminho diferente. Então, me parece que essa calibração já começa como um ponto-chave, por quê? Porque eu preciso de profissionais junto comigo que entreguem aquilo que eu estou precisando. O que eu quero dizer com isso? O que a gente precisa hoje de gotas, né? Vamos imaginar assim, bom, tu falou em herbicidas, a gente tem safenacil, que depende de contato, a gente tem glufosinato, a gente tem diquato, e entre outros herbicidas, por exemplo, né? A gente tem, aí no outro lado, a gente tem glifosato, a gente tem os graminicidas. Então, cara, todos são herbicidas, mas demandam condições diferentes. A gente vai ter fungicidas, né? Estamos aí no momento de fazer os fungicidas nas lavouras, precisamos de penetração no dossel, sim. Então, a gente conversa por coisas muito diferentes. E aí, tem assim um norte para a gente ter, Romulo, nessa condição de herbicidas é assim, produtos mais sistêmicos é assado. Como que a gente pode direcionar um pouco o produtor para a gente sair dessa questão? Eu uso velocidade X, botei no copo calibrador lá, deu tantos litros de taxa que eu quero e vou seguir aplicando assim. Eu acho que isso, claro, já está no passado, mas infelizmente ainda a gente acaba pegando muita situação dessa no campo, né? Lembrando, pessoal, né, Roma, eu quero lembrar aqui o porquê da minha pergunta. Nós estamos chegando 37% só. Então, de 100 litros que eu coloquei, 37 está chegando. Para onde está indo isso, né? E aí eu quero... Isso, nós vamos quebrando isso no episódio, mas nesse primeiro momento, né, vamos pensar em gotas. Felipe, muito bem lembrado. Eu acho que eu vejo assim, eu gero muito pensamento, né? Como eu sempre falo, que toda vez que alguém me ouvir ficar com uma pulga atrás da orelha, para mim eu ganhei o dia, né? Porque eu vejo assim, quando eu saí de uma fazenda, eu vivi isso e eu sempre me cobrava, o que eu tenho que fazer para melhorar? E todo dia buscando isso. E a gente sabe que todo dia tem que nós melhorarmos, né, Felipe? Eu acho que nós, como ser humano, todo dia a gente pensa em melhorar. Se nós melhorar 1% ao dia, nós, chegando no final do ano, nós melhoramos muito mais do que nós começamos, né? Então eu vejo assim, nessa tua pergunta de gotas, Felipe, o que eu vejo? Nós falar em herbicidas no geral, nós temos que falar de 20 a 30 gotas, no mínimo, por centímetro quadrado, tá, Felipe? E nós vamos falar, assim, gota de 250 microns a 300, tá? Então, uma gota média nossa. Então, acho que nós temos que estar preocupados com nós buscarmos esse volume, tá? Então, é nós entregar esse número de gotas nesse tamanho. Então, nós buscar padronizar esse tamanho de gota. E aí, quando nós vamos falar em fungicidas, né, Felipe, que aí nós estamos preocupados com o número de gotas e diâmetro de gotas, eu tenho que falar assim, ó, para mim buscar cobertura, penetração desde o bacheiro, então todo o dossel da planta, eu gosto de falar assim, fungicida nós buscar 40 a 60 gotas. Aí vamos lá, fungicida, qual o tamanho de gota? Eu vejo assim, eu trabalho de 120 a 160 microns, que é uma gota, porque o que nós temos que entender? Quando nós falamos micragem, nós estamos falando em volume. Então, taxa de aplicação, e, como eu falei, esse pulverizador que está atrás de mim trabalha 10 litros por hectare. Eu trabalho com ele gota de 120. Porque eu tenho um volume, eu tenho que dividir pelo tamanho das gotas para mim chegar ao número de gotas que eu desejo. Ah, mas aí no herbicida, muda a ponta, bota a ponta para dar a geração de tamanho de gota grossa para poder rodar e botar 20 gotas por centímetro quadrado. Então é isso que nós temos que se preocupar. Porque o que acontece? Quando mais eu penso em botar gota fina,
eu tenho mais geração de gota muito fina. Quando chega essa muito fina, eu estou numa condição de aplicação que a umidade relativa do ar baixa, temperatura alta e vento, os 3 fatores secam a gota.